quando chegamos na virada da São Bento, veio por trás ali da Polícia Civil, né, da DENARC ali, veio os 2 polícias e já começaram a alvejar com tiro por trás de nós. E nisso que a gente estava descendo a São Bento ali, eu me lembro que quando estava vindo atrás, estava vindo meu irmão, que era um amigo mesmo, de verdade, aquele jovem, que era meu parceiro, né? E ali naquele momento ele foi alvejado. Quando ele foi alvejado, eu vi o negão caindo. Quando ele caiu, eu vi as balas só passando por lado, no meio da minha orelha, e nós começamos a correr. E quando a gente chegamos dentro da estação São Bento... Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Cosmo. Estou aqui hoje juntamente com a equipe abençoada no canal Semeando Vidas para contar um testemunho da minha vida que o Senhor fez há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, que me tirou de um lodo horrível e me fez assentar diante dos príncipes. Eu me chamo Cosmo, sou o Pastor Cosmo. Nós temos aqui o Quintal da Vitória, né? Um Quintal da Vitória, nosso ministério. E hoje eu estou aqui para contar a vocês que vão ouvir, né, esse vídeo, ouvir esse testemunho. Tenho uma certeza, irmão. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós entendemos que essa verdade todo o tempo vem do Senhor Jesus, que nos transformou, né, para nós podermos hoje estarmos vivendo essa verdade. Eu quero dizer para você que a minha vida foi uma vida de muito sofrimento, né? Desde a minha infância, meu pai, minha mãe, nós somos em 6 irmãos, né? 3 homens e 3 mulheres. Vamos lá, eu, Zé Raimundo, né? Meire, Silmara, Márcia e Márcio e eu, Cosmo. E nós vivemos, né, numa vida ali em Itaquera, Pires do Rio, onde eu cresci ali, né, juntamente com a minha mãe, diante de uma casa simples, humilde, onde meu pai trabalhou muitos anos de padaria. E ali, num certo momento da nossa vida, meu pai bebia muito, chegava em casa muito bêbado. E toda vez que ele chegava bêbado, ele tinha um certo problema, né, diante da nossa casa. E ali ficava muitas brigas, muitas confusão. E aquilo nós crianças começamos a ver, a observar a reação da minha mãe, do meu pai, né? E hoje a gente vemos quantas famílias não vivenciam esse momento, né? E ali a gente fomos crescendo, eu e meus irmãos, minhas irmãs, e ali veio algo dentro do nosso coração. E a partir do momento que a gente vivenciamos muitas coisas ali, ele deixou a minha mãe, nós pequenos, foi embora cuidar da sua mãe lá na cidade de São Luís do Maranhão, não por motivo de abandonar minha mãe, mas por motivo de uma certa doença da mãe dele. Ele foi para lá para poder cuidar da minha avó. Nesse momento ele ficou por lá. E a minha mãe foi um pai para nós, foi uma mãe para nós, né? Até hoje é viva, minha mãe Flora, que está lá em São Luís do Maranhão. E louvado seja Deus. E nesse momento a gente saímos do local onde a gente moramos, viemos parar aqui na parada 15 de novembro, né? Jardim São Vicente, Rua Leopoldo Delis, número 562, né? Onde minha mãe tem uma casa até hoje. E ali nós conhecemos a região daquela comunidade, onde eu já estava com aproximadamente 12 anos a 13 anos de idade, onde a criminalidade era muito grande ali, muitos assaltantes de banco, de carro forte, muito tráfico comia ali sobre aquela região. E no momento que a gente saía para a rua, a gente lidava, né, com aquele tiroteio no meio da rua, porque antigamente era muito tiroteio no meio das comunidades. E num certo dia da minha vida eu olhei alguma rapaziada, né, se aproximando diante de alguns becos. E ali nós ficávamos ali conversando. E de repentemente num certo dia surgiu um convite para
mim fazer alguma coisa, né? E ali eu comecei a me envolver com essa rapaziada, comecei a entrar diante do rolê deles, da conversa deles, né? E ali começamos a participar de alguns furtos de carro, de alguns roubos de carro. E nesse momento, juntamente com um amigo que hoje não está mais conosco, né, finado Herbert, juntamente com o finado Lê, a gente começava a sair, a pegar carro, eu, Chiquinho e o Cinho, juntamente com o Bixinguinha, né, alguns companheiros. E ali nós começamos a se envolver nessa criminalidade, uma coisa que hoje nós vemos, né, coisas muito horríveis que a gente estamos vivenciando nesse tempo que a gente estamos vivendo. E ali nossa vida começou a ser uma vida de andar para trás. E ali nós começamos a roubar dia, tarde, noite, começamos a furtar muitas coisas, né, roubar mercado, assaltar vendas, assaltar carro, mercado, loja de roupa. E nessa ocasião que a gente começamos a gente começamos a perder algum foco, né? Que a gente começava a trazer polícias para a região. E a rapaziada que era mais velha da comunidade não gostava que poderia vir polícia para a nossa região. Então tinha uma certa lei dentro da nossa comunidade, que se a pessoa trouxesse alguma polícia para a comunidade, era cobrado. E nessa ocasião, nós, quando era mais jovem, criança, adolescente, a gente arrastava, como se dizia, arrastava a quebrada, né? Mas hoje a gente vemos aí tantas coisas, né, que as molecadas faz hoje, que não tem mais aquela disciplina como era antes, né? Se a pessoa pegasse alguém na comunidade, ele tinha um exemplo, ele tinha que pegar aquela pessoa e tinha que chegar diante da pessoa que era responsável diante da região, da comunidade, ele era pego como exemplo. E naquele tempo, todo mundo que vacilasse era pego com exemplo. Nós não tinha essa ocasião, a gente já era de um ritmo muito maior, já conhecia alguns malandros velhos, de algumas comunidades, de algumas favelas, que já eram os malandros já antigos também, que roubava banca, assaltava carro forte. Então nessa ocasião, as pessoas via o nosso ponto social, né? A nossa pegada. A gente falava, não, aquele menino ali tem uma pegada boa. E aí a gente começava a se envolver com essas pessoas. Mas no final, a gente entramos na vida errada. Entramos num crime aonde a gente pensamos que a gente estava vendo que estava cada dia mais se afundando no momento que a gente estamos vivenciando. E a gente pensava que a gente estava sendo o bambambam da quebrada, que a gente estava querendo ser o melhor da região. Mas tudo isso, irmão, era tudo uma ilusão diante das nossas vidas. Tudo isso era um jeito de a gente querer mostrar para alguém que a gente era alguém diante de uma sociedade. Mas quando Jesus, irmão, encontrou a minha vida diante de uma certa ocasião, que a gente passamos pelo momento difícil, pelo momento de um vale, aonde o filho chorava e a mãe não via, foi o momento que a gente hoje acordamos para a realidade da vida, né? Para a realidade da vida que, como disse aquele vídeo, ainda há esperança para a ave que há cortada. E eu vivi uma vida como essa. Eu vivi uma vida que eu pensava que jamais iria sair, né? Minha mãe com 6 filhos e criando nós em uma condições muito horrível, e a gente pensava que nada ia dar certo, e tudo que a gente fazia a gente roubava. Eu se envolvi muito com crime, e depois meu irmão mais velho, Zé Raimundo, também era um jovem trabalhador, trabalhava em posto, em mercado. Depois ele saiu e começou a se envolver também no meio do crime, né? Aí foi aí que colocaram o nome dele como Bacana, né? Foi conhecido como Bacana, de Zé Raimundo foi colocado como Bacana. Ele era um piloto dos caras, né? Era um piloto, era o avião dos caras. Todo mundo que ia roubar chamava ele porque ele tirava as pessoas do local. Ele era um cara que sabia pegar qualquer tipo de carro e sair das condições. Mas eu quero deixar você
que hoje está nos ouvindo através desse vídeo, que vai nos ouvir aí em qualquer lugar do mundo, do Brasil, da América, quero dizer para você que Jesus ainda, irmão, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Jesus, ele arranca lá do fundo do poço para nos levantar e dizer assim, ainda tem esperança para a sua vida. E nesse momento, Jesus me encontrou, irmão. Eu me lembro que quando Jesus foi lá no meio de um vale, aonde ninguém queria ir, irmão, Jesus encontrou alguém e enviou dentro de uma comunidade, onde a polícia não entrava, aonde a sociedade falava, esse aí não tem mais jeito, esse aí é só morto, ou até mesmo dentro de uma cadeia para nunca mais sair. Mas Jesus, irmão, ele teve a bondade e a misericórdia dele para me achar lá dentro dessa comunidade, como era tão perigosa, como era tão assim falada pelos polícias, pelas delegacias da região de Itaquera, de São Miguel, de Guaianazes, onde as polícias falavam assim, ó, São Vicente não tem como nós entrar como viatura. Nós temos que entrar com um quartel ou com um exército de pessoas ali para poder tirar. Porque o que tem ali são pessoas muito fortemente armadas ali naquele lugar. E verdadeiramente aqui era, irmão, um lugar onde era um arsenal de armas, de muitos ladrões perigoso no centro de São Paulo, aonde virava centro de São Paulo de ponta cabeça. E hoje, né, me tornei como um homem muito conhecido também na Zona Leste, como o Neguinho da São Vicente, e outros falavam como o terror da Zona Leste, aonde nós foi conhecido como os assaltantes de banco, né, de centro de São Paulo, aonde nós alvejava muitos bancos no centro de São Paulo. Nós tínhamos uma quadrilha lá na Coab, setor H, de 27 ladrões. Nós éramos 27 ladrões e tudo de faixa de 16, 17, 15, 14 anos, tudo de menor, né? E ali nós formamos uma verdadeira quadrilha, né? Com os verdadeiros amigos, né? Que alguns não estão mais conosco, alguns estão em outros estados, guardados ainda, tirando um monte de cadeia, né? Deus me guardou por tudo que a gente fizemos. E alguns estão na rua, né? Mas eu me lembro que quando uma certa vez o Senhor me guardou de uma certa alvejada que a gente fizemos lá no centro de São Paulo, aonde a gente fomos roubar um banco lá na São Bento, aonde a gente ia pegar um banco real. E ali a gente saímos em 7 ladrões. E chegando ali na estação São Bento, nós subimos ela. E quando chegamos lá, a gente entramos, final do Marcelo, final do Amaral e final do Leôncio. E eu, que fui por último, e que eles não tinham me acordado. E nesse momento tinha mais alguns companheiros também conosco. E quando eu cheguei no banco, eu fiquei para o lado de fora. E nisso que eu fiquei para o lado de fora, eles entraram para dentro do banco. E nesse momento, quando eles entraram para dentro do banco, quando eu acabei de chegar, tinha um cara vendendo água na porta do banco. E nisso que ele estava vendendo água, ele era um polícia civil da rouba banco. E nisso que quando ele olhou os caras dando um aval lá dentro, ele já gritou no rádio, falou, os caras estão tudo dentro do banco. E nisso eu olhei, quando eu olhei, eu vi aquele cara falando, e eu dei um grito dentro do banco, falei assim, sujou, o flanelinha que estava vendendo água tira. E nisso nós começamos a sair, o meu parceiro que já estava dentro do cofre, já abrindo o cofre, saiu de dentro do cofre, gritamos e começamos a sair em fileira, né? Porque ali era o momento de cada um guardar as costas do outro. E naquele dia nós vimos guardando uma costa do outro. Mas quando nós chegamos na descida da São Bento ali, quando chegamos na virada da São Bento, veio por trás ali da Polícia Civil, né, da DENARC ali, veio os 2 polícias e já começaram a alvejar com tiro por trás de nós. E nisso que a gente estava descendo,
a São Bento ali, eu me lembro que quando eu estava vindo atrás, estava vindo meu irmão, né, o Finado Amaral, que era um amigo mesmo, de verdade, aquele jovem, que era meu parceiro, né, e ali naquele momento ele foi alvejado. Quando ele foi alvejado, eu vi ele, o negão caindo. Quando ele caiu, eu vi as balas só passando por lado, no meio da minha orelha, e nós começamos a correr. E quando a gente chegamos dentro da estação São Bento, aí o Leôncio já falou, cadê o Amaral, cadê o Amaral? Eu falei, Leôncio, você estava atrás dele, mano, você não viu o Amaral? Ele falou, mano, e o Amaral ficou então, mano, então o Amaral caiu, mano. Aí nisso aí a gente ficamos desesperados, né? Falamos assim, nossa, mano, o Amaral caiu, mano. Ele falou, o Amaral caiu. Aí nisso que a gente chegamos na estação, pegamos o metrô. Quando já chegamos na estação Itaquera aqui, para pegar o ônibus para ir para Coab, onde era o nosso ponto de encontro. E ali a gente recebe uma notícia, uma ligação de um parceiro também nosso da Coab, que ele estava lá também para assaltar um outro banco em outra região. Ele falou, mano, eu tô passando aqui na São Bento. Mano, tem um cara aqui caído aqui no chão, polícia, e eu tô achando que é o Amaral, mano. E nisso aí eu era o Finado Amaral, que estava ali caído. Naquele momento ali nós perdemos um amigo, né? E naquele dia eu fiquei arrasado, que era um parceiro de muitos anos, de infância, né? Era meu irmão mesmo, de verdade. E ali naquele momento eu falei, poxa, mano, crime, não tem como a gente viver mais nessa vida, né? E ali já estava completando meus 18 anos. E eu já tinha tirado já 4 vezes FEBEM, passado 4 vezes pelo FEBEM e SOS, que te chamava de SOS, ali no Brás, onde a gente ficava internado ali, e se a mãe não fosse buscar na audiência, a gente ia para Tatuapé, né, que era a FEBEM de Tatuapé, Imigrantes, né, onde ficava ali a gente alvejado ali naquelas FEBEM. E naquele momento a gente ficava ali 6 meses, 3 meses, né? Até a mãe ir lá buscar. E hoje a gente vemos, irmão, que tudo que a gente vivenciamos lá atrás, o momento de perca, o momento de dor, o momento que a gente passamos pelo esse sofrimento do cárcere, das faculdades da vida, a gente adquirimos, né, certas experiências das nossas vidas. A gente adquirimos certas coisas que a gente vimos que a gente estava com as nossas vestes tampadas, com os nossos olhos fechados, pensando que a gente tinha algo diante das nossas vidas que era melhor, mas não era. Era uma vida que a gente estava indo para o buraco, para o fundo do poço, sem fé, sem Jesus Cristo diante das nossas vidas. E hoje a gente olhamos, vemos quão bondoso que a gente temos o amor de Deus diante das nossas vidas. Tão bondoso que a gente temos esse Jesus que olhou com um olhar de misericórdia para a minha vida, né, onde estava jogada, onde estava largado, aonde era um jovem que não tinha esperança, irmão, não tinha solução para mim. Hoje você vê eu, o pastor Cosmo, aqui conversando, falando com você, mas eu era um jovem que não conversava com ninguém. Pessoa chegava perto de mim e eu queria tirar a vida daquela pessoa. Eu era um jovem muito perturbado, eu era um jovem carregado de coisa ruim sobre a minha vida, né? Mas um dia Jesus olhou, né, com um olhar de misericórdia para a minha vida e falou, eu tenho uma obra diante da sua vida. E quando eu fui para a FEBEM, eu cheguei na última vez, eu falei, eu quero mudar de vida, mas não tinha como mudar, irmão. Eu era pegado, eu era aquela pessoa que todo mundo queria roubar comigo. Todo mundo queria assaltar, porque a gente chegava, a gente trazia, a gente entrava, a gente trazia. Você quer saber, a gente tinha uma quadrilha que, aonde a gente ia, a gente não tinha como voltar com a mão vazia. A gente ia e trazia alguma coisa. Então, a gente era aquela pessoa que, determinado, se a gente não voltar todo mundo, alguém vai ter que ficar. Então é aquela determinação, a gente tinha que um aguardar as costas do outro. Nós não poderia voltar todo mundo, tinha que voltar todo mundo junto, não tinha que deixar ninguém para trás. A nossa opinião era essa. Então a minha questão hoje de dizer a você que está nos ouvindo, a dizer que
irmão, é coisa que o crime não compensa. Você acha que você está vivendo uma vida de tentação, de você estar achando que você é o cara. Não é, irmão. Você tem que entender que Jesus está te dando essa oportunidade de você entender que Deus ainda é o dono da razão e é o dono das nossas vidas. Porque por muitas das vezes eu saía de casa acreditando em uma santa que minha mãe tinha diante de um altar, pensando que aquela santa me guardava, né? E toda vez minha mãe ia lá para Nossa Senhora da Aparecida lá, que era o voto que ela fazia para nós, para mim, para meus irmãos, que era envolvido. E eu pensava que era aquilo que me guardava, mas não era. Era o próprio Senhor que me guardava a minha saída e a minha entrada, né? Um certo dia eu fui, e quando eu fui, eu esqueci de dar bênção à minha mãe. E nesse dia eu esqueci de, como se dizia o povo aí fora, né? Os pagãos aí fora falavam assim, eu tenho que se benzer, eu tenho que sair e se benzer. Não, irmão. E naquele dia eu esqueci de fazer o sinal da cruz ao sair de casa. E nesse dia nós fomos roubar uma empresa ali pro lado da Patriarca. E nesse dia, quando a gente fomos lá, a gente fomos alvejados por 10 viaturas. E nesse dia eu já era alvejado com 18 anos de idade. Eu estava sendo já procurado pelas polícias. E nesse momento que eu estava sendo procurado pelas polícias, eles me cataram, me levaram para a delegacia e aí me deram um cacete muito grande, me judiaram, me quebraram na madeira, né, para me falar com o que eu estava. E nisso eu não falei com o que eu estava. Eu tinha 18 anos, tinha completado meus 18 anos. Aí eles me deram couro, pegaram a arma que estava comigo e me levaram para uma certa delegacia lá chamada 21, ali na Vila Matilde. E nesse momento eu fui para o cárcere, e quando eu cheguei ao cárcere, o delegado falou assim, ó, você está alvejado porque você estava com um porte de arma. E como você foi preso sozinha, você vai ter que vir alguém aqui, porque você hoje agora já é de maior, você não é mais de menor. Ou então você vai ficar preso. E nisso aí minha mãe começou a correr atrás de algum advogado para me poder tirar da delegacia onde eu estava, né? Porque senão eu ia descer para algumas penitenciárias. E nesse momento, eles falando comigo, ele falou assim, ó, se a sua mãe não chegar até meia-noite aqui, você vai descer para o Corró ou então vai entrar para a delegacia. Você que sabe, você que decide. E nesse dia aí, irmão, eu fiquei ali alvejado até tantas horas da noite ali. E de repente minha mãe chegou, num certo momento ali na delegacia, falando o delegado que não tinha condições de pagar, porque nós era de família pobre, né? E não tinha como ele. E começou a falar um monte de coisa para mim, porque você está fazendo isso, porque você está fazendo isso, eu trabalho para colocar comida diante de casa e você fazendo essas coisas, né? Momento de mãe, né? Que toda mãe não quer ver ninguém sofrendo, seu filho sofrendo. E ali eu comecei a chorar, comecei a falar. E naquele dia, irmão, foi uma coisa que eu falei assim, mas e agora? Eu tenho 18 anos, para onde eu vou? Não tem como eu ficar roubando mais essas coisas de carro, não tem como ficar roubando mais essas coisas de mercado. Aí eu peguei, saí, né? Naquele mesmo dia eu saí. Fui alvejado, naquele mesmo dia eu saí. E ali, irmãos, eu peguei, fui para casa, pensei, olhei, e eu falei assim, agora eu tenho que fazer uma outra coisa para mim não ficar. Foi aí que a gente começamos a andar na Coab. E eu fui para a Coab num rolê, num peão, juntamente com um amigo meu chamado Tum, o Anderson, juntamente com alguns amigos. E ali nós começamos a conversar com alguns amigos ali. E esses amigos já eram participantes de alguns assaltos de banco. E ali nós começamos a se envolver com aqueles meninos. E nisso aí que a gente começamos a se envolver, a gente começamos a fazer uma quadrilha. De roubar a saidinha de banco. E aí foi quando a gente começamos a ser conhecido no centro de São Paulo, como a quadrilha da saidinha do banco, onde a gente era dia, tarde, noite, a gente ficava roubando.
né? E ali a gente saía, tal hora, 7 horas da manhã, retornava coisa de umas 10, 11, meio-dia para casa, com muito dinheiro. E ali a gente começamos a falar, poxa, mas esse dinheiro não está dando, vamos fazer outra coisa. E aí a gente começamos a falar assim, então vamos comprar arma e vamos fazer outra coisa, vamos roubar banco. Aí foi aí que a gente tomamos uma atitude de não ficar roubando mais pessoas que sacavam dinheiro. Vamos partir para dentro do banco. E ali foi quando a gente começamos a roubar banco. Aí a gente entramos no primeiro banco e a gente gostamos, né? E aí fomos conhecidos como os assaltantes de banco. A quadrilha da Zona Leste da Coab. E hoje a gente vivenciamos, irmãos, que a gente ficamos muito conhecidos. Eu passei a minha vida há 7 anos trancado também, tirei 7 anos de cadeia, né? Passei ali pelo Vale da Sombra da Morte, detenção e outras faculdades da vida, né? Vivenciamos muitas rebeliões, passei por muitas rebeliões, muitos lugares também, passamos por algumas faculdades, né? Teve um momento da nossa vida que todos que moravam no nosso barraco foram jogados à água, né? Foram batizados, né? Pela facção do 1533, né? Do primeiro comando da capital. E nesse momento os caras falavam, mano, só falta você, só falta você, ninguém falava, não, mano. Meu compromisso eu tenho com a minha família. Eu tenho algo que eu preciso, minha família lá fora primeiramente, entendeu? Eu sei que o crime, a gente temos um certo respeito, a gente temos uma certa ordenança diante do crime, mas eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar da minha família lá fora. Eu tenho filho, eu tenho família, né? E nisso aí eu comecei a enxergar, a ver como que a coisa estava andando no seu dia a dia da minha vida, né? Que tudo que eu fazia, nada dá certo. Aí foi um certo dia que eu fui para a capela, fui lá na capela, olhar e ver como que era aquele momento da capela ali, os pessoal convidando os pessoal para ir. E aí foi quando eu vi alguém falar do amor de Cristo Jesus. Eu vi alguém pregando a palavra de Deus, né, e cantando os hinos da harpa cristã. E ali eu comecei a chorar, né, a chorar no momento que eu via aqueles louvor, ouvia aquela palavra, aquela ministração, né. E ali eu fiquei isolado, fiquei reservado de certas pessoas, companheiros que moravam comigo no barraco, onde a gente fumava maconha, onde a gente cheirava, fazia outras coisas, né, bebia. E ali eu comecei a me distanciar do pagode que tinha dentro das penitenciárias e dos futebol, das faxinas que a gente tinha também. E foi aí que eu fiquei olhando, observando a minha vida, como que estava, como que vivia aqui fora. E foi aí que eu tirei 6 anos e meio de cadeia, tive 3 fugas, né? Fugi 3 vezes, uma de Bauru, uma de Franco da Rocha e outra de algum distrito aqui de São Paulo. E no momento que eu tive essas fugas, né? Eu fiquei procurado pela polícia também e não tinha paz, usava um outro documento, né? Mas tudo isso, irmão, era um plano de Deus que Deus tinha diante da minha vida. Porque eu passei por um momento difícil da minha vida que eu pensava que eu não ia viver. Eu passei 3 vezes, a rota me catou no meio do mato e falou, neguinho, você sabe rezar, você sabe orar? Eu falei, não sei rezar, não sei orar. Ele falou, então você corre, porque você está sendo pego aqui e agora você vai correr. Porque você sabe o versículo que nós temos, né? Mãe cria e rota mata. Então hoje você vai correr. Eu naquele momento falava, Senhor, eu não sei tem nem como correr, Senhor. Se eu correr, eu sei que o Senhor vai me matar aqui no meio desse matagal. Então não tem como eu dizer para vocês que eu vou correr. E nisso que eu conversando com ele, eu dando um passo para trás, vindo para trás, conversando com ele, dizendo, Senhor, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho filho para criar, Senhor. Vocês vão me matar aqui no meio desse mato, eu não fiz nada, vocês me cataram dentro de casa. E ali eles falando, você é fulano de tal, nós estávamos procurando vocês há muitos anos. E eles pensando que eu era meu irmão, finado irmão, bacana.
que Bacana já tinha capotado rota, já tinha feito os caras voltar de ré numa certa ocasião de uns certos bangs que eles tinham feito, né? E nesse momento aí no dia que eu estava na casa da minha mãe, que eu morava lá na Coab, eu vim aqui passar um dia aqui na região com ela. Foi aí que eles estavam na esquina fumando um negócio, eles me viram de longe e falaram, Bacana correu. E nisso que eu corri, entrei dentro da casa de uma irmã e fiquei deitado, tirei o TCP que eu estava. E nesse momento aí, eles me cataram dentro da casa. E nisso que eles me cataram, eles me levaram para dentro do mato e falaram, agora você vai morrer. Apareceu nesse dia quase de umas 6 rotas, né? 6 barcas. Eles falaram, catamos o cara. Só que não era. Eu já estava dando outro nome para eles, só que eles não sabiam que eu era irmão dele, né? E nesse momento aí, conversando, dialogando com eles, eu vi um muro. Nisso que eu vi o muro, eu fiz como um gato. Pulei por costa e eu consegui pular 2 muros. E nisso que eu pulei, eu saí já na rua. E nisso que eu saí na rua, já saí na rua Leopoldo Deli, já saí dentro de um quintal da casa de uma irmã, né, chamada Débora. E ali eu pulei. Eu falei, peça um telefone que eu preciso ligar para alguma companheira minha, para mim me buscar, que é a Daniela, também que era parceira nossa de assalto a banco, né, que hoje não está mais conosco. E nesse momento aí ela veio lá de Guaianazes, me buscou e me levou lá para Guaianazes, onde a gente tinha já também feito alguns resgates de alguns companheiros também. E nesse momento, irmãos, eu fiquei como procurado, como o neguinho da São Vicente, o mais procurado pela Zona Leste aqui, pelas polícias da Rouba Banco, da Rota. E nesse momento, irmão, eles não queriam mais dinheiro meu, eles queriam a minha cabeça, né? Foi aí que um certo dia eu fui parar dentro da penitenciária de novo, e nisso aí eu fui para lá. E quando eu cheguei na cidade de Pirajuí, né? Eu cheguei e ali os caras falaram, ó, aqui funciona assim, assim, assim. E você precisa entrar para dentro do barraco. Eu falei assim, eu vou entrar. Mas eu preciso entrar, mas eu preciso ficar mais de quebrado, que eu não quero se envolver com nada. Eu quero ir para a rua, eu tenho família, minha filha está passando por uma situação difícil, ela não tinha o fígado, e eu precisava ela operar, e eu preciso ir para a rua. E nisso aí que eu estava dentro da penitenciária, eu ouvi uma voz falando comigo. Eu ouvi uma voz falando comigo assim, ó, eu tenho uma chamada diante da sua vida. Eu tenho uma chamada diante da sua vida. E aquilo ficou olhando. E um certo dia tinha uma senhora, né, daqui do Belém, que era irmã Neta, que orava muito por mim, pelos meus irmãos, serva de Deus, que dorme no Senhor hoje. Ela ia na casa da minha mãe. E nisso aí ela ia lá fazer oração. E meu irmão caçula, o Márcio, também que estava preso também, juntamente com outro companheiro. E meu outro irmão Bacana também, que estava preso também em uma outra região. E ela orava por nós, que estavam os 3 irmãos presos, né? E nesse dia ela foi lá e falou assim, ó, ela levou uma jovem chamada Mariana, ela falou assim, eu preciso orar por alguém. E nesse momento que ela orava, ela falou assim, ó, Deus tem uma obra na vida desse moço. E nisso aí, ela começou a escrever para mim, falando de Deus, da bondade do amor de Deus. E nisso que chegou aquela carta, que eu nunca tinha recebido carta de ninguém. Eu já estava quase 4 anos dentro das penitenciárias, sem visita, sem ninguém, porque minha mãe não podia ir, porque trabalhava, cuidava dos meus irmãos. E aí, nesse momento aí, eu estava lá. E essa carta chegou até mim. Eu me lembro muito bem que ela falava que o amor de Cristo Jesus, diante da sua vida, é muito maior do que você pensa. E nisso eu comecei a meditar naquela carta, comecei a ver aqueles versículos, e o Senhor é meu pastor, e nada te faltará. E comecei a observar, e o parceiro do lado falou, recebeu alguém uma carta e tal. Eu falei, não, recebi uma carta aqui de Deus aqui, rapaz. E o pessoal me escrevendo aqui, falando do amor de Deus. Aí nisso aí eu comecei, o Senhor, a quebrantar o meu coração, a ver qual era importante diante de Deus, diante das nossas vidas. E aí eu comecei a observar, e eu não sabia escrever. Aí eu falava para um amigo, pô, escreve para mim aí, mano, fala para ela que eu recebi essa carta aqui, agradecendo a ela,
que muito obrigado, e continua escrevendo para mim poder ficar firme aqui e tal. E aí naquele momento ali, irmãos, eu comecei a ir para a capela, comecei a ouvir o Senhor falar comigo dentro daquela capela de Pirajuí. E um certo dia um pregador da rua veio cheio de autoridade e eu sentado no último banco. E ele falava assim: hoje Deus está dizendo que Ele tem uma obra diante da sua vida. E Ele está dizendo: você pode correr para tudo que é lugar, de tudo que é lugar desse mundo. O Senhor manda te dizer que Ele tem uma obra diante da tua vida. E Ele vai te levantar para você falar do amor dEle e para você pregar esse evangelho para os 4 cantos dessa terra. E eu olhava para o lado, olhava para o outro, olhava para trás e ele dizia: não adianta você olhar para o lado, jovem. Deus está falando com você. Deus tem uma obra diante da sua vida. E Ele está dizendo que é você que Deus tem uma obra diante da sua vida. E naquele dia, irmão, eu senti algo que o Senhor ali diante daquele momento, Ele tinha um amor diante da minha vida. E eu olhei para ele e falei assim: você está louco, jovem. Você está louco? Você nem me conhece, rapaz. Você nem sabe o que eu já fiz diante dessa vida, rapaz. Você nem sabe quantas coisas já cometi diante dessa vida. Você está falando que Jesus, esse Deus, tem uma obra diante da minha vida. E ele dizia assim: é você, jovem. Deus tem uma obra diante da sua vida. E Ele manda te dizer que Ele vai te levantar para você pregar o evangelho para os 4 cantos. Eu vejo você no meio de roda de muitos homens que se diz que são perigosos, que se diz que são homens grandes. E Deus manda te dizer que você vai pregar para esses homens. E naquele momento, irmãos, o Senhor falou comigo fortemente. E eu voltei para a minha cela. Mas eu voltei diferente, irmãos. E quando eu cheguei na minha cela, o rapaz que morava comigo, o Beto, ele falou assim: pô, neguinho, você está diferente, cara. Você não cola mais com nós, você não vai no samba, você não bebe mais, você não joga mais uma bola com nós, você não participa mais da faxina conosco. Pô, você era um cara agitável, rapaz. E nesse momento eu falei: pô, mano, não, eu quero ficar de quebrada, eu quero ir pra rua, mano. Quero viver minha vida e tal. E foi aí que eu vi, irmãos. Aí eu estava já trabalhando, fazendo bola, costurando. Foi aí que cantou a colônia para mim. E nesse momento, quando cantou a colônia para mim, que eu tinha chegado já há 1 ano e 4 meses lá em Pirajuí, já tirando já uns dias, já somando com tudo. Ele falou: ó, você vai para a colônia. E quando você chegar na colônia, você vai embora, mano. Aí eu falei: tá bom. Aí me mandaram para a colônia de Manguaguá. E quando eu cheguei na colônia de Manguaguá, aí eu já vi umas coisas, falei: meu Deus do céu, aqui não. Baixada, falei: meu Deus. Aí a coisa já era diferente, tudo aberto, os pessoal tudo à vontade. Fui participar do futebol de novo, querendo se envolver no meio da faxina. Aí quando eu cheguei, já tomei vários companheiros meus, das antigas. Ele falou: pô, negão, e aí, São Vicente? Né? Tomei o garoto, muitos anos também. E aí já estava tirando coisa de uns 20. Tinha uns que já estavam tirando coisa de uns 15, 11. Eu falei: mano, eu quero ir embora, rapaz, quero ir embora. E nesse momento aí eu fiquei de quebrada, comecei a observar a colônia, a ver qual era a razão para me poder voltar novamente à sociedade, voltar à rua. E nessa ocasião, eu fiquei ali por volta de uns 3 meses, né? Aí eu falei: eu quero ir embora. Aí nisso aí, tive a minha primeira saidinha, voltei, vim na saidinha, que era a saidinha do fim de ano, visitei, vi que estava tudo mudado, depois de 4 anos e 7 meses trancado, e ouvi muitas coisas mudadas aqui fora, vi que nesse meio tempo que eu fiquei trancado, eu perdi meu irmão, eu perdi uma filha de 2 anos, aonde era uma filha que o Senhor tinha feito uma promessa para mim. E quando eu saí, irmão, eu falei assim: poxa, perdi minha família, perdi minha filha, perdi meu irmão. Olhei para o lado, aí tinha um jovem que servia ao Senhor aqui fora.
A primeira coisa que ele falou, pô, neguinho, pô, você tá aí na rua, rapaz, vamos ali, mano. Aí eu falei, vamos ali aonde, mano? Não, mano, quero ir pra lugar. Não, mano, vamos ali, vou te levar num lugar ali, mano. Aí ele parou, quando ele parou, o Ninão, né, meu amigo, ele falou, vou te levar numa igreja ali abençoada. E quando ele parou o carro, nós fomos aqui numa igreja, aqui na Vila Progresso, na rua da feira de quarta-feira. Me lembro até hoje. Quando ele me levou naquela igreja, eu cheguei lá, sentei no último banco. E quando eu sentei, eu vi um pastor jovem pregando, falando tudo que tinha que falar da minha vida. E de repente ele entregou o microfone, aí veio, Deus levantou uma jovem. Quando levantou uma jovem, eu via como hoje, uma criança sendo levantada. E essa criança, quando ela foi levantada, ela começou a pregar para mim, a falar do amor de Deus, e começou a falar a minha vida inteira que eu tinha passado, os vales que eu tinha vivenciado, o sofrimento que eu tinha passado dentro das penitenciárias, as pelejas, a rebelião que eu tinha vivenciado. E nesse dia o pastor fez o apelo. Quando ele fez o apelo, tinha uma coisa que segurava a minha mão para mim não levantar a mão. Tinha uma coisa que eu queria levantar a mão, mas eu não conseguia, porque tinha uma coisa que segurava a minha mão. E nesse dia, quando eu tentava levantar a mão, aquela jovem falava assim, você quer aceitar Jesus? E eu não tinha força. Foi aí que ela veio e colocou a mão no meu ombro e ela falou assim, hoje Jesus está te quebrando essas correntes que está presa sobre a sua vida. Foi aí que eu lembrei desse versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesse momento, quando ela começou a falar esse versículo bíblico, irmãos, eu vi como Davi, irmãos, quando foi lá no Salmo 89, né, e verso 20, e achei Davi o meu servo, e com meu óleo ungido eu ungi. E foi quando Deus me achou, irmão. Foi quando Deus me achou no momento difícil, no momento de muitos vales, momento onde eu não tinha força para poder sair desta situação, desse crime, aonde eu vivenciei a minha vida, a minha infância, a minha juventude, dentro de cadeia, dentro de FEBEM, dentro de OCOS, aonde nós fazia São Paulo virar de ponta cabeça, aonde a gente estava vivenciando tantas coisas, muitas mortes, diante de muitos lugares, vi muitas mortes acontecendo dentro de presídio, dentro de cadeia, aonde nós fazia buraco para tentar vir embora, aonde a gente ordenava também para poder as pessoas fazer, aonde pessoas foram presas para tentar me resgatar, aonde eu também fiz parte também de algumas coisas, né, de algumas quadrilhas de centro de São Paulo perigosa, de assaltar banco, de carro forte, de centro de São Paulo, com os número 1 de centro de São Paulo também, aonde a gente fazia, a gente resgatava, e nesse momento, irmãos, eu não tinha uma alegria como eu tenho hoje, de hoje chegar dentro da minha casa, deitar diante da minha cama, do travesseiro e descansar. Eu não tinha isso há muitos anos, há 25 anos atrás, né? Onde eu não tinha paz, aonde eu chegava dentro da casa da minha mãe, aonde a gente fazia reunião para assaltar banco, roubar carro forte. Aí eu me lembro desse versículo que Paulo dizia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nesse momento, onde ali, irmãos, minha mãe também foi presa com fuzil, minha irmã foi presa com fuzil, HK também, ficaram presos e nós corremos, fugimos, porque numa diversa denúncia, que denunciaram nós, onde nós estávamos fazendo reunião para poder ali assaltar banco, alguém denunciou, e ali nós fugimos por trás, eu e mais alguns companheiros também que estavam ali naquela minha casa da minha mãe, e nesse momento eu não fiquei quieto, irmão, não conseguia ter paz. Naquele momento ali, eu falei, nossa, mandei minha mãe para cadeia, mandei minha irmã para cadeia, e ali conseguimos pagar um advogado para poder tirar minha mãe. Minha mãe foi presa com um fuzil HK Baby nosso, minha irmã foi presa com um fuzil 762 também, né? E ali ficou aquele BO diante da vida das costas da minha mãe.
né? E aqui dali ficou uma consciência presa diante da minha vida, né? Que eu falei, poxa, mandei minha mãe para cadeia, envolvi minha família inteira no meio do crime, aonde era só para mim mesmo eu se envolver, aonde eu estava envolvido até o pescoço. E aí eu fiquei com aquela minha consciência, irmão, presa, né, pesada diante da minha vida. E foi aí que eu comecei a procurar uma melhora. Foi aí que quando chegou uma irmã Eide, né, juntamente com algumas outras irmãs, mulher de oração, aonde só minha irmã servia a Deus, a minha irmã mais velha, Meire, né, que era do Belém, aonde ela clamava de dia, tarde e noite, aonde estava nas vigílias buscando ao Senhor. E foi aí que ela começou a falar do amor de Cristo dentro da minha casa. A um povo pagão, um povo que adorava imagem, um povo que se abaixava para outros ídolos, aonde não tinha olho e não falava, aonde tinha boca e não ouvia, não falava, tinha olho e não via, né? Tinha ouvido e não ouvia. E nesse momento, irmãos, eu fiquei ali pasmado de ver essas coisas. Mas hoje a gente entende, irmão, que só o Senhor, irmão, Ele é o causador de tudo essas coisas diante das nossas vidas. Eu costumo dizer que Jesus é o maior reciclador da face da terra. Por quê? Porque Jesus só pega coisas que não prestam. Jesus só pega aquelas coisas que não valem. Jesus é aquele que faz aquela reciclagem diante das nossas vidas, dá um banho com o teu sangue carmesim, coloca as vestes novas, coloca roupa nova, sapato novo, anel novo, coisas novas. E hoje nós estamos aqui, irmão, falando deste amor, falando desta bondade, desta alegria, desta coisas grande que o Senhor está fazendo diante da minha vida. Eu fico muito alegre, eu fico muito feliz, aonde não tenho leitura, né? A quarta série, aonde Deus já abriu portas grandes para a minha vida, aonde Jesus me colocou em grandes lugares que jamais, né, poderia fazer, né? E hoje estou aqui participando dessa alegria do amor de Deus, né? Nesse canal, né? Gerando vida, né? Semeando vida, que é um canal onde tem alcançado muitas vidas, irmão. E eu fico alegre, irmão, porque Jesus é bom. Jesus me deu uma família, me deu uma esposa, né? Missionária Cláudia, me deu uma família que está aqui todo o tempo do meu lado. Se não tivesse essa família do meu lado, também, Deus, o que seria de mim, irmão? Então hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje, gravando meu testemunho, dizendo que vivenciei, irmão, a morte. Passei pela morte, né? Tenho tiro de raspão, passei por muitos momentos difíceis, né? Diante da minha vida. Fiquei internado em coma, porque por uma queda também, quando eu era pequeno, caí de uma laje em cima de um centro de macumba, aonde fui alvejado ali, né? Enrolou minha língua e os médicos falaram assim, ó, não tem jeito, esse menino vai morrer, né? Não tem mais jeito. Alguém falava para mim assim, ó, esse aí não vai passar dos 18 anos. Esse não tem jeito, esse aí vai ser terrível, né? E hoje eu estou aqui, né, contando o meu testemunho, a dizer a você que vai ouvir esse testemunho, irmão, que Deus ainda tem esperança para o seu filho. Deus ainda tem mudança para o seu cativeiro. Deus ainda tem restauração para a sua casa, porque temos andado os quatro cantos desse Nordeste, viajado, pregando, anunciando, dentro dessas comunidades de São Paulo, a falar do amor de Jesus Cristo e dizer a Ele que tão bom, que queria conhecer Ele antes, né? Queria conhecer Ele antes, mas não teve essa oportunidade de conhecer. E foi por isso que a gente passamos por esse momento desse vale, pela essa vida desses cárceres, dessas experiências contadas, vivenciadas, pelos esses dias que a gente vivemos, né? Os dias mal, mas eu fico muito alegre,
porque Jesus me achou. Me achou no momento de um lugar horrível, um lugar que ninguém ia, mas Deus usou alguém cheia do Espírito Santo de Deus para ir lá, dentro da casa da minha mãe, Rua Leopoldo de Lis, número 562, aonde nós era ali um lugar horrível, aonde fazia reunião, fazia lista para morrer, fazia lista para assaltar, mas antes de converter, de ir para uma casa de recuperação, aonde eu passei 6 meses, projeto Vida, né, Gospel e Mãe Mídia, louva a Deus pela essa serva de Deus, pela vida do Ângelo, pela vida também do meu amigo Claudinei, aonde a gente se encontramos ali também, há muitos anos atrás, que passamos ali, e ali foi uma experiência da minha vida, aonde eu buscava Deus, aonde eu vivenciei, né, certas coisas aconteceram ali, aonde o pastor pregava como João Batista, raça de pessoas hipócritas, raça de pessoas, vocês fumam, bebem, roubam, destrói as famílias de vocês, aí chega na casa de recuperação, vocês querem vir fazer rebelião, e naquele momento que eu ouvi aquilo, eu falei, não vou ficar aqui não, esse cara é louco, esse cara aí tá pregando desse jeito, eu tirei um monte de cadeia para me ficar ouvindo essas coisas, vou nada, vou embora. E foi aí que eu fiquei ali, ouvi uma palavra, e aquela palavra entrou dentro do meu coração, e me tornei esse homem cidadão, pai de família, e hoje estou vivenciando uma promessa de vida sobre a minha casa, sobre a minha família. Hoje eu tenho aqui, né, esse teto, hoje eu estou aqui juntamente com a minha esposa, minha filha, Levita Estefânia, Samuel, Davi, Jonathan, meu neto, né, e Tayane, e também meus filhos lá, Eduardo, Vitória, que estão lá em Recife, e minha mãe e meu pai estão lá no São Luís do Maranhão. Quero dizer para vocês que o Senhor é bom, todo o tempo Ele é bom, da morte para a vida. Esse é o meu testemunho que eu conto para você hoje. Hoje eu estava morto há muitos anos atrás, mas Jesus me tirou da morte e me trouxe para a vida, porque é vida com abundância que Jesus nos dá. É vida com graça, com alegria que Jesus nos dá, para saber com o amor dele, que ele tem por nós, que ele entregou seu único Filho Jesus Cristo, por morrer por nós, por nos salvar e por nos resgatar. Quero louvar a Deus por tudo, né? Hoje eu fico feliz de estarmos aqui. Tem alguns filhos na fé que a gente resgatou, tirou do lamaçal do pecado, né? E hoje a gente pronuncia esse amor, pronuncia esse evangelho, é genuíno de pregar aos 4 cantos de Jesus, de falar desse amor de Deus. Minha mãe e meu pai se converteram, graças a Deus. Minha mãe está lá em São Luís do Maranhão fazendo missão, né? A gente estamos aí, só falta mesmo o meu irmão, né? Meu irmão a se converter, que é o mais novo também. Mas eu creio em nome de Jesus em breve que ele está vindo aí. A esposa já é serva de Deus, né? Mas eu creio em nome de Jesus que a minha casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a vocês por as orações, por ter aí nos dado essa força de estar aqui hoje, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos proporcionou, de falar, de trabalhar para Ele, de ser um soldado alistado no quartel dele. Porque há muitos anos atrás nós éramos alistados dentro de outros lugares, de algumas faculdades da vida. Hoje nós estamos alistados dentro do quartel de Cristo Jesus, de estar falando desse amor de Jesus. Eu me passo mal quando eu não falo do amor de Cristo. Eu fico doente, né? Então eu quero dizer a vocês que vão ouvir esse testemunho, que ouve e guarda, que Jesus ainda tem esperança para a sua casa. Jesus ainda tem restauração para a sua família. Jesus ainda tem coisas novas para fazer diante da tua vida. Hoje Jesus me deu carro, me deu aqui também a minha família, né? E eu fico alegre, irmão,
que eu não era ninguém. Eu estava lá, caído, largado, jogado, desprezado dentro de uma comunidade, sem ninguém acreditar. Alguém falava assim, ó, esse vai morrer. E minha irmã dizia, não, ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé e tenho esperança. Que eu ainda vou ver meu irmão pregando a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui, irmão. Dizer a você, tudo posso, naquele que me fortalece. É esse Jesus que eu quero dizer a vocês, que esse Jesus é que me fortalece, é que me ajuda, é que me dá força a cada dia a ir a trabalhar, a voltar ao meu trabalho, a fazer as obras que Ele tem nos proporcionado. Fico feliz que Deus possa abençoar esse canal, Semeando Vida, que Deus possa alcançar muito, muito mais almas, vidas que possa ser alcançada por esse projeto abençoado, que tem chegado e ido aos 4 cantos dessas nações. E eu quero louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer diante das nossas vidas nesse ano de 2023. Um ano de honra, um ano de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês aí, que Deus possa continuar te honrando, te abençoando e fazendo muitas coisas maravilhosas diante da sua vida. Esse é o meu testemunho. Meu testemunho, a gente se emociona, né? Porque é coisa que a gente vivenciamos, uma vida verdadeira, uma vida nova, né? Não é carochinha, é vivemos, vimos e vivenciamos lá. Comemos coisa do lixo, né? Andamos aí peregrinando pela vida sem rumo a voltar, né? Jogado dentro de lugares horríveis, né? E hoje nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom e o inimigo não presta. Amém? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.